Esses extraterrestres de cura, eles são seres, consciências mais elevadas que nós, que vêm de planetas ou dimensões diferentes. Eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar na nossa evolução, na nossa abertura de consciência, que vem para nos ensinar aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender. Será que eles estão tentando me enganar? Será que eu tô sendo usada de fato como um instrumento do bem? Existem implantes onde eles colocam no teu campo mental para manipular os teus pensamentos. Eles manipulam muito o nosso mental. Então tem coisas que você acredita que é você pensando e não é. Ela ficava sempre naquele looping de pensamento negativo, eu não posso, eu não consigo. Eles colocaram como se fosse um capacete na cabeça dela para que ela não saísse daquilo. Por quê? Eles precisam usar a nossa energia negativa para gerar energia lá para eles, justamente para se alimentarem. Mas tem aí uma manipulação muito grande. A gente percebe que existe uma agenda que se fala, Agenda 2030, e essa agenda está se cumprindo. O que os mentores, o que a espiritualidade de luz pede? Que a gente Elisiane, o que são esses extraterrestres de cura? Eles são seres, consciências mais elevadas que nós, lógico, e também que vêm de planetas ou dimensões diferentes. Esses extraterrestres de cura, eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar na nossa evolução, na nossa abertura de consciência. Então, basicamente, eles são irmãos mais velhos que vêm para nos ensinar aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender. Uhum. Tá, mas assim, ó, como é que tu tem contato com eles? Como é que tu conseguiu ter esse contato? Eles vieram até você? Ou você canalizou? Como é que funciona assim, ter contato com eles? Na verdade, assim, eu sempre acreditei que existia vida sem ser a gente aqui, a vida fora da Terra, né? Mas eu nunca busquei isso, porque até eu não vou mentir pra ti, eu tinha medo. Sim. A gente fala em extraterrestre, a gente sente medo. E não, comigo não era diferente. Então, quando eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas, o objetivo mesmo era aquela coisa bem energética mesmo e não focar muito no espiritual, não era essa a questão, era mais energético. Só que conforme eu fui atendendo as pessoas, eu fui sentindo a presença desses mentores. A princípio, eu achava que eram mentores desencarnados, que estavam ali já num processo de evolução maior que o nosso e que vinham para nos ajudar. Aí eu fui percebendo que era diferente e eles foram dando alguns nomes e eles foram se apresentando. E eu tenho também, que eu não sei se é muito comum, mas eu tenho essa mediunidade de conseguir visualizar na tela mental. Então, quando eles se apresentavam, eu via eles na tela mental. E aí foi onde eu consegui perceber que não eram mentores normais, né? Não eram aqueles mentores que a gente imagina, que é uma pessoa normal, vestidinha de branco e tal, que não era dessa forma. E aí foi quando eu comecei a ter contato com eles. As primeiras vezes eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei pensando assim, será que eles estão tentando me enganar? Será que eu tô sendo usada de fato como um instrumento do bem? Porque eu iniciei dentro do espiritismo. Então, legal. para mim, a mensagem dos meus mentores era: você deve trabalhar a tua missão dentro de fazer o bem, né? Ser uma pessoa que faz o bem e que ajuda na evolução das outras. E aí eu ficava com muito medo. Será que de fato eu estou sendo um instrumento do bem? Será que eles estão me usando para isso ou será que eu estou sendo enganada? E aí, com o passar do tempo, eu fui pegando confiança, eles foram mostrando também, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com qualquer tipo de mentor espiritual, o maior medo nosso será que sou eu que estou criando algo ou será que de fato existe? E para mim não era diferente, eu tinha esse medo. E aí foi quando eu comecei a perceber que eles falavam coisas muito coerentes, eles falavam coisas daquelas pessoas que estavam ali, que eram os meus consulentes, coisas que eu não sabia, coisas que eles sentiam, que eles não tinham aberto para mim, sentimentos, sensações, coisas até mesmo da própria casa da pessoa. Ah, lá na tua casa você tá vendo um vulto assim, assim, assim. Então, são coisas que a pessoa não tinha aberto para mim, mas que eles falavam. Então, com o passar do tempo, eu fui criando, né, uma credibilidade maior neles. E aí, hoje, já faz 3 anos que a gente tá
trabalhando junto em prol de auxiliar as pessoas. Oi, Elisiane. Olha só, eu já falei aqui pra Elisiane, antes de começar, que eu sou bem empolgado nessa questão de extraterrestres e tudo mais. Já teve aqui um episódio, acho que foi com a Karen ou com a Jéssica, eu não lembro ao certo, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. Assista depois desse episódio. E vocês vão me ver bem empolgado conversando com a Elisiane. Mas eu tenho algumas dúvidas. Primeiro eu quero começar ali com a visualização na tela mental. Tu conseguiria descrever como é que eles são? E principalmente, como é que eles agem por trás de ti? Como é que funciona eles trazerem a cura deles através de ti? Mas vamos começar primeiro na questão do visual. Como é que eles são? Tem um mentor que ele se chama Meliefer. Meliefer. Ele é um felino de Sírios. Então, como que ele se apresenta para mim? Ele se apresenta num formato meio que humanoide, então ele tem braços e pernas, mas ao mesmo tempo ele tem um rosto de leão mesmo. Ele tem pelo nesse rosto, então ele é branco, todo branco, e ele usa, na parte de baixo, ele usa um macacão branco com bordas azuis. Então, ele se apresentou dessa forma e ele se apresenta dessa forma sempre até hoje. E existe também uma mentora, a Serena, que a primeira vez que eu vi ela, eu me encantei. Porque ela não tem cabelo, apesar de ser um ser denominado feminino, mas ela não tem cabelo, ela tem um rosto bem parecido com o nosso, porém, ela é toda colorida, ela é como se fosse um arco-íris. Tá. E ela brilha também. Então, ela não é uma arcturiana, porque arcturianos são azul. Alguns são azuis, mas alguns são acinzentados também. Tá, continua com ela. Ela é coloridinha, alta? Ela é toda colorida, ela é alta, sim. O corpo dela é bem esguio, então ela é bem magra. E ela é toda colorida. Então, assim, eu não vejo ela como se tivesse roupa, usando roupa. É como se o corpo dela fosse daquela cor mesmo. Ela se denomina como uma pleiadiana. Pleiadiana, tá, sim. Tá, legal. E tem outros seres que tu conversa também além deles? Porque eu vi que tu citou... Qual era o nome daquele grupo? Esmeralda? Como é que é? Comando Santa Esmeralda. Isso, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Comando Estelar Esmeralda. Isso, Santa Esmeralda. Santa Esmeralda. Isso. E assim, antes de tu falar sobre eles, eu quero te fazer essa pergunta que me veio na cabeça agora. Por que nos ajudar? O que de tão importante tem aqui na Terra que seres evoluídos... E eu não tô menosprezando o pessoal da Terra, não é isso. É que eles são tão evoluídos, pra que voltar aqui? Pô, é só ajudar a gente? Eles são tão altruístas assim? O que eles ganham nos ajudando? Se é que eles ganham, por que ajudar a Terra? Na verdade, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá na criação. Perfeito. Quando o nosso pai criador, eu sempre falo assim, que ele é nosso pai criador. Quando ele nos criou no objetivo de expansão de consciência e de experienciação. Só que esse objetivo é para que a gente aprenda em grupo. Então, mesmo eles sendo muito mais evoluídos do que nós, e eles não precisam de nós, na grande parte deles não, né? Mas tem alguns que precisam até mesmo da nossa energia. Que daí são os negativados, né? Tá. Mas, por exemplo, os positivos, os elevados, que estão numa abertura de consciência muito maior do que a nossa, eles não precisariam de nós. Mas eles sabem que se eu ajudo aquele que ainda está precisando evoluir, eu também evoluo junto. Porque isso está voltado para quê? Para a lei universal do amor. Tá. Então, se você ama, você vai querer ajudar aquela pessoa a evoluir. Por exemplo, você pega alguém da tua família que você ama muito e você vê aquela pessoa no erro. Você vai tentar ajudar aquela pessoa para que ela evolua. Sim. Então, o objetivo deles é que a gente evolua, que a gente também saia dessa 3D, dessa roda de samsara, onde a gente fica aqui sempre voltando no mesmo ciclo, e a gente possa evoluir. Porque se a gente evoluir, o universo também colhe os frutos disso. Por isso que se fala tanto, por exemplo, em uma guerra, se a gente prejudicar o nosso planeta, todo o universo vai ser prejudicado também, porque nós somos parte de um todo, nós somos uma centelha divina do Criador, que está tudo interligado. Então, se a gente está interligado, mesmo eles sendo mais evoluídos, ainda assim, se a gente evoluir, eles também estarão evoluindo. Tá, agora sim, faz todo sentido. Porque assim, eu já ouço muito falar sobre os arcturianos, pleiadianos. O Ashtar Sheran, conhece o Ashtar Sheran? Provavelmente, né? Tu saberia me dizer um pouquinho mais sobre ele também? Não muito, porque como eu não tenho essa ligação
com eles, nunca Aham. tive comunicação com eles, então eu conheço um básico Tá. muito básico. Tá, tu conhece alguém que fale sobre o Ashtar Sheran, será? Tem o Henrique Gasparetto que fala. Henrique, mas aí tu tem contato com ele? Não, não. Ah, tá. Ó, Ele Henrique. também vai em alguns É, podcasts, legal. sim. Tá, ó. Pessoal, envia esse pedacinho aqui pro Henrique. Henrique Gasparedo? Henrique Gasparetto. Tá. Henrique Gasparedo, se tu quiser conhecer aqui o podcast, o Senso Comum, entra em contato ou a gente vai entrar em contato contigo para que você venha até aqui. Ah, e antes de fazer a outra pergunta sobre o porquê que eles estão te ajudando agora neste momento e como é que eles curam através de você, eu quero conversar com o público, que é o seguinte: a gente tá com a nossa meta de chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Estamos chegando a 100 mil. Já este mês, ou mês que vem, a gente vai chegar a 100 mil. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, cara, por vocês estarem ajudando, de verdade, tá? E o que eu quero de você que está assistindo agora pela primeira vez o Senso Comum, ou pela segunda e a terceira vez e ainda não se inscreveu. Se você está aqui, até essa minutagem, significa que algo te chamou a atenção. Então, por favor, se inscreva aqui no canal para receber mais desse tipo de vídeo. Aqui no meu canal, eu tô com a meta de chegar a 1 milhão de inscritos, porque eu quero me tornar, vir a ser, o canal, o podcast maior do Brasil em questão de mentalidade e expansão da consciência. Essa é a minha meta. Esse é o meu desejo. E vocês vão me ajudar com isso. Com o quê? Eu vou trazer aqui os melhores convidados para virar uma chave na sua cabeça. Para criar uma mentalidade boa que vai fazer com que vocês consigam ascender na vida de vocês. Perfeito? E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal e lembre da minha miniatura aqui do vídeo para quando ela aparecer no YouTube de vocês, vocês possam acessar o conteúdo. E você que está ouvindo ou assistindo no Spotify, já segue aqui também no Spotify e dá 5 estrelinhas, mas também, cara, vai lá no YouTube. Acessa o teu aplicativo aí, pesquisa Senso Comum Podcast, acessa lá e se inscreve para nos ajudar. Oi, Elisiane. Tá, agora eu quero saber de ti. Lá nas tuas práticas terapêuticas, como que funciona para um cliente chegar até você com as suas dores, com os seus desejos, com as suas dúvidas, e aí ela descobre que você tem acesso a extraterrestres, e aí eu quero saber como é que ela se sente e depois como é que eles atuam. Geralmente as pessoas vêm procurando um auxílio. Tá. Quando se fala em terapia holística ou espiritualidade, o pessoal até vem muito, não vou mentir pra ti, o pessoal vem muito assim pedindo meio que milagre. Então eles vêm muito nessa coisa de, eu vou lá na Elisiane porque ela vai resolver a minha vida, ela vai desbloquear, vai destravar. Mas primeiro pensamento que a gente tem que ter. Nós somos donos da nossa vida, nós somos donos da nossa vibração e é a partir de nós que a nossa vida muda. Então, por exemplo, a Elisiane, ela é somente um caminho. Ela é uma luz, digamos, para que ilumine esse caminho para que você possa caminhar. Até tem um mentor meu que ele sempre fala, a gente não quer que você use a espiritualidade como muleta. A gente quer que você ande com as tuas próprias pernas. Então, a gente ajuda, às vezes, a tirar uma pedra do caminho para que a pessoa caminhe com mais facilidade. Então, começa por aí. Eles vão pedindo auxílio. Muitas vezes, questão de prosperidade, muitas questões também, até o lado espiritual. Como o pessoal me conhece muito por esse lado espiritual, eles vêm muito procurando ajuda. Olha, eu tô me sentindo assim, eu percebo que eu tenho muitos pensamentos intrusivos e eu preciso de ajuda. E aí, feito isso, a gente vai analisar qual que seria a melhor técnica terapêutica, a melhor ferramenta para auxiliar essa pessoa. Lembrando, né, que 90% dos meus atendimentos é com a cura multidimensional. Justamente porque ela é muito abrangente. Então, a gente consegue tratar quase tudo ali. Então, não precisaria de outra técnica, de outra ferramenta. Então, feito isso, a gente vai abrir o campo dessa pessoa, vai analisar, vai ver o que tem e a gente começa, então, ali o tratamento. A partir do momento que eu abro o campo dessa pessoa, os mentores já estão ali, eles estão presentes. Lembrando que eu sou um canal, eu não faço nada, quem faz são eles. Então, eu estou ali somente à disposição da espiritualidade para que eles possam agir. A partir desse agir, eles vão trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado na vida da pessoa, mas sempre deixando claro que ela precisa fazer a parte dela. Feito isso, então, eles vão colocar elas em câmaras de cura, em câmaras de recalibração, vão trabalhar o campo áurico dessa pessoa, os corpos sutis, e também vão se comunicar com essa pessoa de acordo com a necessidade e também de acordo com aquilo que ela precisa ouvir e trabalhar na vida dela. E como é que eles entram em contato com ela? É através de ti. Sim. Mas o que eles falam? E
tu ouve mesmo? Como é que funciona? E principalmente, o que eles enviam de mensagem para essas pessoas que estão naquele momento de cura? Ok. Primeiro de tudo, eu não tenho clareaudiência aguçada. Tá. Então, eu não ouço eles com o ouvido externo, vamos dizer assim. Eu ouço eles através da telepatia. Legal. Então, eles conversam comigo através da minha mente. Mas o mais comum que acontece, geralmente, é através da canalização. O que seria essa canalização? Eles usam o meu aparelho vocal, o meu chácara laríngeo, eles acoplam com esse chácara e eles usam, então, a minha voz para se comunicar. Uhum. Se você perceber, porque assim, todas as sessões eu gravo, porque o mentor fala ali de 10 a 15 minutos com cada pessoa. Então, eu sempre gravo essa sessão justamente para que a pessoa tenha essa gravação depois, para que possa ouvir de novo e tal. Se você perceber, a minha voz muda. Então, eu tenho mudanças na minha voz, não é a Elisiane, dá Aham. para perceber claramente. E o que esses mentores falam para essas pessoas? Geralmente, eles trazem aquilo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, você está com os teus chakras desequilibrados, desarmonizados. Você tem, por exemplo, um caso obsessivo. Você tem chips, implantes, coisas nesse sentido. O teu campo áurico tem rachaduras, rupturas e a gente precisa restabelecer esse campo áurico novamente. Então, eles trazem isso e eles trazem também uma mensagem de positividade. Olha, você precisa ser mais positivo, você precisa limpar as tuas emoções. O teu campo emocional está muito conturbado. Você precisa trabalhar essas emoções para que justamente você mantenha esse equilíbrio por mais tempo. Então, eles vão trazendo. E depende muito de cada pessoa. Por exemplo, eu peguei um caso de um... Ele já era meu cliente de muito tempo. E ele passou por um momento bem difícil da vida dele, onde ele tentou tirar a vida dele. Uhum. E aí, nesse momento, ele marcou uma sessão comigo. E aí, a mentora que veio, ela passou uma mensagem, não use um cristal ou faça um banho energético, não. Ela passou uma mensagem de uma pessoa que havia feito a mesma coisa e havia passado por situações difíceis no umbral, por exemplo. Tá. Então, ela veio para trazer essa mensagem de consciência para essa pessoa, porque era o que ela estava precisando ouvir naquele momento. Uhum. Então, às vezes, você precisa ouvir a realidade, saber da realidade para que você mude o teu pensamento. Então, a mensagem deles sempre vai ser uma mensagem para te ajudar de alguma forma, para que você evolua, para que você saia daquele momento difícil que você está passando, mas, ao mesmo tempo, vai ser muito focada para cada caso, para cada pessoa. E aí, também, é onde cada mentor se apresenta. Vai depender daquela pessoa, daquele momento, daquilo que está sendo trabalhado, vai vir um mentor mais específico. Justamente para trazer a mensagem mais correta. Uhum. Cara, isso é maravilhoso, de verdade. Ô, Elisiane, assim, ó, tu falou ali sobre chips, sobre várias coisas aqui tem a câmara de cura, de calibração, os corpos sutis, tem um campo áurico que tava rachado, eu quero saber sobre tudo isso, tá? Ok. Mas antes eu quero ir pra questão tu falou que tem alguns seres negativados, e eu acredito que são eles que colocam esses chips, colocam essas larvas astrais, que eu adorei esse nome, eu nunca tinha ouvido falar, só dos chips. Agora eu quero saber, vamos agora para a parte negativa desses seres negativados e depois a gente volta para os seres de curas, beleza? Ok. O que são esses seres negativados e como é que eles conseguem colocar esses chips, essas larvas, essas coisas ruins na gente? E também, eu sei que eu tô te fazendo várias perguntas, se tu não lembrar eu faço de novo, tá? Ok. Uhum. E o que de fato esses chips, essas larvas fazem com a gente? Ok. Esses seres negativados, eles podem ser de diversas raças, tá? Então, é como nós humanos. Uhum. Então, tem aqui um ser humano bom e tem um ser humano negativo. Então, Sim. esses seres também não são diferentes. O que a gente visualiza mais nas sessões? Draconianos e reptilianos. Mas a gente trabalha também, que são seres super negativados, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para mexer nisso, que são os Chopates e os Arcontes. Tá. Que são consciências muito elevadas negativamente, e eles são muito perspicazes. Então, são seres que a gente precisa ter um cuidado maior para trabalhar, porque pode haver ali um efeito rebote. Então, a gente está tentando ajudar a pessoa e a gente acaba sendo atrapalhado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Como que eles colocam? Depende do objetivo, tá? Então, por exemplo, os chips é para monitorar a pessoa. Então, para entender o que essa pessoa está vivendo, o que ela está passando, para monitorar. Os implantes, eles podem ser para diversas coisas, principalmente roubar energia.
Então, esses implantes são colocados justamente para sugar energia. Porque a gente sabe que existem alguns desses seres negativados que eles precisam roubar a nossa energia para se alimentar, vamos dizer assim. Eles precisam se alimentar da nossa energia. Então, eles colocando esses chips, esses implantes, eles sabem aonde a gente está, como que está o nosso humor. E aí, de acordo com isso, eles manipulam a nossa frequência, porque eles já têm um implante ali no nosso duplo etérico. Eles manipulam a nossa frequência para que a gente emane frequências vibracionais mais negativas, justamente para que eles se alimentem. O objetivo é esse, mas existe também, por exemplo, implantes para manipulação. Então, existem implantes onde eles colocam no teu campo mental para manipular os teus pensamentos, manipular o que você está pensando. Então, a gente fala muito, principalmente dos Chopates e dos Arcontes, que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles manipulam muito o nosso mental. Então, tem coisas que você acredita que é você pensando e não é. E aí, o que a gente sempre fala para as pessoas? Você tem que se conhecer. Você tem que saber quem é você de fato e quais são os seus pensamentos. Porque a partir do momento que você se conhece, você tem esse autoconhecimento, você acaba percebendo. Isso é coisa minha, isso não é. Até um dos meus mentores, ele sempre fala, cuida dos teus pensamentos. E você sabe se aquilo é teu e aquilo não é. E cuida das tuas emoções. Só que tem um porém também. Essa turma aí negativa, eles também fazem os ataques não direcionados. Que seria, por exemplo, a Elisiane está muito bem energeticamente, ela sabe se cuidar, ela faz os seus banhos energéticos em dia, ela medita, ela ora, tá tudo certo. Não consigo atingir a Elisiane, não consigo entrar no campo energético dela. Aí o que eles fazem? Eles mexem com uma pessoa da minha família, que eu gosto muito, e isso mexe com o meu emocional e me desestabiliza. E aí é o momento em que eles agem. Por exemplo, colocam um chip ou um implante no meu campo áurico, nos meus corpos sutis. Tá, então, para eles... Deixa eu ver se eu entendi. Para eles adicionarem esses chips e esses implantes, tu precisa estar vulnerável emocionalmente para que eles te atingem. E como é que a gente se protege, então? Por exemplo, tu falou ali sobre os banhos energéticos. O que são e como é que as pessoas podem fazer? Os banhos energéticos, eles nada mais e nada menos são ervas, são banhos feitos de ervas. Então, por exemplo, eu posso usar várias ervas. E a gente sempre fala, né, que Deus, ele é perfeito. Ele criou tudo aqui para que a gente usasse. E às vezes a gente acaba não usando. Então, as ervas, por exemplo, a arruda, o guiné, o alecrim, o boldo, o louro, são ervas que nos ajudam ou na limpeza ou também na expansão do nosso campo áurico. Então, por exemplo, eu tô sentindo a minha energia muito baixa, eu tô me sentindo drenada. Faz um banho de guiné que vai tirar qualquer energia mais densa que está no teu campo. Claro, isso eu tô falando bem por cima, né? Claro que, por exemplo, se você tá com caso de obsessão, você precisa de um tratamento mais profundo. Às vezes, só o banho não vai resolver. Mas é uma forma, assim, de você se manter mais equilibrado. Então, a gente sempre fala, porque a gente também trabalha com uma casa de auxílio espiritual, né? E aí, lá na casa, a gente tem os atendimentos gratuitos, onde a gente não cobra nada. E a gente ensina lá também banhos, defumações, onde a pessoa se mantém mais equilibrada. Então, por exemplo, eu preciso hoje de foco. Eu preciso estudar, eu tenho uma prova... Vai usar alecrim. Você vai fazer um banho energético de alecrim, porque o alecrim, ele tem essa energia, essa vibração de foco, de ajudar também na nossa memorização. Então, as ervas estão aí em nosso benefício. Mas, por exemplo, quero proteção, quero me proteger desses seres negativos. Então, a gente precisa, primeiro, equilibrar os nossos pensamentos. Saber aquilo que é nosso e aquilo que não é. E também as nossas emoções. Porque onde que eles nos atacam? Através da nossa energia. A nossa vibração estando muito baixa, você entra em ressonância com eles. Então, a gente precisa elevar a nossa vibração para que eles não consigam nos acessar. Se existe um problema externo, por exemplo, como eu citei ali, o caso de um familiar, onde você gosta muito e aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Você precisa entender, eu preciso me manter elevado, equilibrado, tudo vai se resolver e manter a calma. Porque se você se mantém mais tranquilo energeticamente, a chance de eles conseguirem te acessar é menor. Mas também, falei dos banhos. Tem defumação. Também as defumações são importantes. Só que aí é que tá.
não desmerecendo, mas a gente tem aquele incenso de varetinha. Sim. Aquele lá, até um mentor, né, ele mesmo falou, não usa isso. A última coisa que tem aí é erva. Então, usa a erva mesmo. Pega ali um pó de café, que é muito bom. É muito bom. Você pode pegar sálvia. Por exemplo, tô escutando estalo dentro de casa, ou parece que tem um vulto sempre atrás de mim. Você pode fazer uma defumação com sálvia, porque a sálvia, ela limpa essas energias de dentro da tua casa. E além de decretos, de orações também, que você pode estar fazendo para te ajudar a manter a tua vibração elevada e o campo energético da tua casa também elevado. Tá, legal, legal. Ó, tem duas coisas aí que me chamaram a atenção. Primeiro, os estalos, porque eu tô tendo uns estalos lá em casa e já tô ficando maluco com aquilo lá. Toda vez que a gente vai tomar banho, talvez seja a questão da umidade lá, umidade, aí dá uns estalos. Mas aí eu também já quero saber. Ó, tem a parte como saber se tem obsessores dentro de casa, acredito eu, e tem também como saber se eu estou com obsessor. Vamos começar com a casa, que a gente acabou de citar, e depois a gente vai para as pessoas. Como é que eu sei que dentro da minha casa existem obsessores ou extraterrestres que estão querendo fazer com que a minha energia seja diminuída? Na verdade, assim, não tem uma receita pronta Tá. para saber. A gente pode fazer até essa aferição através da radiestesia. Então, quem tem um pêndulo, você calibra esse pêndulo e você se conecta. E aí sim, você pode fazer uma aferição, que seria o modo mais fácil. Mas, digamos, você sabe como que é a energia da tua casa. Então, você percebe, minha casa nunca teve estalos, nunca teve briga dentro de casa. Eu chego dentro de casa, parece que eu me sinto drenado, eu me sinto cansado. Ou eu percebo, assim, que tem uma aura escura dentro de casa, parece que vem aquele peso nos ombros. Aí você já vai ter uma noção, tem algo errado aqui. Nem sempre é um obsessor. Pode ser um espírito afim. O que é isso? Naquele dia que você estava com a tua energia muito baixa, você foi, por exemplo, no supermercado. E em todos os lugares, a gente não vê, mas os espíritos estão em todos os lugares. E aí, o que acontece? Você foi no supermercado, você não estava muito bem, aquele espírito estava ali, de boa, passeando ali no supermercado, esperando alguém para ele acoplar, e ele se afinizou energeticamente com você. Aí ele vai para casa contigo e as coisas começam a quebrar, a lâmpada estourar, os eletrodomésticos acabam pifando, né, quebrando. Tudo isso pode acontecer. E tem também, por exemplo, o caso, como você falou ali, desses seres negativos que também querem te atingir por algum motivo. Por exemplo, você faz o podcast e você traz muito conhecimento e expansão de consciência para muitas pessoas. Você acredita que a espiritualidade negativa quer que você faça esse trabalho? Não. Então, eles vão achar formas de te atrapalhar. Seja no teu financeiro, seja na tua saúde, seja no teu relacionamento, às vezes até mesmo no teu trabalho. As coisas começam a dar errado. E eles manipulam, eles são muito manipuladores. São pequenas coisas que vão acontecendo no teu dia a dia e quando você vê, é um contexto que vira uma bola de neve. Então, tem muita coisinha acontecendo. E a gente não vai percebendo, porque eles são assim. Eles não fazem um furacão numa vez só. Eles vão com pequenos ventos até te derrubar. Que interessante, que legal. Só para dar um parênteses, o que é aferição que tu falou? É verificar. A gente vai verificar através do pêndulo, é uma forma. Tá, entendi. É uma forma de verificar. Mas a melhor forma, eu conheço a minha casa, eu conheço a vibração da minha casa, eu conheço a minha vibração. Eu sei que eu, Elisiane, não ajo dessa forma. Eu sei que eu não penso dessa forma, então eu estou sendo influenciada. Legal. É bom saber disso, porque assim, lá em casa eu me sinto muito bem. Então assim, talvez esses estalos sejam realmente a questão da umidade, porque tem lá uns azulejos lá que a gente arrumou e tá quebrando toda hora. Então assim... É entender realmente como é que funciona todo o seu contexto para perceber. E estar atento, né? Tem que estar presente sempre. Então, quando começa a mudar alguma coisa, é importante que a gente... tem alguma coisa diferente aqui. Até tu falou ali sobre a questão de ir no mercado. Tem um mercado aqui em Criciúma que quando a gente vai, a gente sente um peso tão grande. De verdade, assim, a gente sai de lá tão cansado, eu e minha esposa, e a gente parece que sente. É que nem a gente vai no Uber. Na hora que a gente entra no Uber, a gente sente uma dor de cabeça, um mal-estar gigante. Quando sai, alivia. É bem estranho isso mesmo. E parece que tem algo ali. Somente esse mercado. Esse mercado é muito estranho pra gente. A gente nunca mais foi lá, inclusive. Que é um atacadão, assim, tem muita gente. Tá. Agora, como saber se existe seres obsessores dentro de nós? Também, da mesma forma com que a gente faz com a casa, a gente pode fazer com a gente também. Então, existem maneiras.
você vai perceber, estou dormindo bem? É um dos relatos, um dos maiores relatos que a gente tem. A pessoa não dorme bem e ela acorda muito cansada. Ela tem sonhos estranhos e também ela percebe que ela está sendo drenada. A energia dela, ela se sente muito cansada, sem ânimo. E em alguns casos, em uma boa parte dos casos, a gente percebe que a pessoa tem pensamentos intrusivos. O que são esses pensamentos intrusivos? Por exemplo, um pensamento negativo. Você tá aqui trabalhando, você tá pensando no teu trabalho. De repente vem aquele pensamentinho: "Ah, mas você não consegue fazer nada direito. Ah, mas você não tem capacidade, ou tal coisa vai dar errado". Você começa a ter esses pensamentos muito negativos. E aí você tem que se conhecer. Olhar para dentro de você e saber: "Não, mas eu, Elisiane, não sou assim negativa. Eu não fico a todo momento pensando negatividade, ou que eu não sou capaz". Então, esse é um dos pontos. Outro ponto também é se perceber como que tá o teu sono, se o teu sono tá bom, se você acorda bem, se você acorda descansado, porque o objetivo do sono é esse, é você acordar renovado. Sim. Se você acorda já cansado pela manhã, depois de 8 horas de sono, tem algo errado. E aí também não só isso, como eu falei anteriormente, são várias coisinhas que vão acontecendo no teu dia a dia. Irritação, um ponto muito importante que a gente percebe quando você tá num caso obsessivo ou de influência, a gente percebe que a pessoa tem muita irritação, muita raiva, muita vontade de brigar, aquele sentimento negativo dentro de si. Então, também é um caso que você precisa dar uma analisada. Então, se você percebeu isso, pode que tenha algo errado com você, com a tua energia, e você esteja, assim, de fato, sendo influenciado. Mas qual é a melhor forma? Ah, como que eu vou ter certeza? Você precisa procurar alguém que tenha essa capacidade mediúnica, um centro espírita, ou até mesmo um terapeuta que trabalhe nessa área mais espiritual, e que seja uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que hoje a terapia, ela está sendo vendida. É. Então, a gente percebe, assim, as pessoas, elas querem ganhar dinheiro com terapia. E o objetivo é, claro, a gente precisa. Você disponibilizou o teu tempo, é uma troca. Sim. É uma troca. Mas a gente precisa entender que, acima disso, nós somos instrumentos do Criador para que a gente possa estar auxiliando as pessoas que estão em outras vibes, vamos dizer assim. Então, você precisa procurar alguém que tenha esse conhecimento para que te auxilie, para que possa abrir o teu campo e, de fato, visualizar se está com um caso obsessivo ou não. Uhum. Mas assim, Elisiane, antes da pessoa chegar até você ou outro terapeuta, e também a função do terapeuta seria essa, é analisar o contexto dessa pessoa antes de falar, tá, ó, talvez seja um obsessor. Porque assim, no meu estudo sobre questões de toque e principalmente de ruminações, frases e palavras onde que a pessoa está se negativando, tem uma ligação muito grande. Como eu vou me tornar um psicólogo, eu precisei estudar sobre essa parte da nossa mente, que são as ruminações. E nos meus estudos eu descobri que a cafeína, está muito ligada ao acúmulo de pensamentos negativos e a ruminações. Daí vocês podem até dar uma estudada, mas é bem interessante esse estudo. Então, e também a parte do sono, por exemplo. Tá, se a pessoa toma bastante café, muito café, cafeína direto, energético, que nem eu, tomei um hoje de manhã, porque eu acordei meio zonzo assim, falei, não, vou meter um Monster pra dentro, vai ser incrível, e tô ligado até agora. Então assim, às vezes a gente erra, depois a gente toma mais um cafezinho, aí vai tomando café até às 16, 17, tem gente que toma café antes de dormir. Então, naturalmente, depois de 8 horas, até porque a cafeína fica durante 8 horas dentro do organismo, vai acordar cansado. Ou a pessoa tá com o celular ali antes de dormir, com aquela tela azul, ao invés de colocar um filtro amarelo. Também vai dar uma canseira mental. Se chama brain fog, que é uma sensação de que tá tudo pesado no seu olho e isso tende a fazer com que você acorde pior. Então, assim, é interessante que seja analisado essas coisas antes. Por exemplo, é feito também um diagnóstico de vitaminas antes de falar se a pessoa está depressiva ou não. Se é um psicólogo realmente experiente na área. Vamos ver como é que tá a tua vitamina antes de falar se é depressão mesmo. Então, assim, é interessante que seja feito isso ou as pessoas já querem chegar lá e falar, não, estou com um obsessor. Como é que tu vê isso nas questões terapêuticas? As pessoas, elas vão procurando o auxílio. Uhum. Então, para elas, a Elisiane ou o terapeuta que for vai resolver o problema delas. Sim. O que tem uma questão aí nesse ponto que você colocou que eu acho importante também? É a questão dos vícios. Então, Legal. por exemplo, o café. Eu bebo muito café durante o dia. Isso não deixa de ser um vício.
E aí é que tá. Tem espíritos, seres, que eles estão apegados ao vício. E às vezes eles usam Boa. essa fragilidade tua justamente para te manipular. O Então, controle. exato, exatamente. Então eles usam as tuas fragilidades para te controlar. Aí é que tá. Então a gente tem que ter um discernimento. Eu faço tudo certo. Quando a gente vai atender uma pessoa, a gente faz uma ficha de anamnese, que são perguntas. Então, eu vou conversando com essa pessoa, eu vou perguntando. Ah, você dorme bem? Você toma algum tipo de medicamento? Legal. Justamente para que eu possa entender se isso que ela tá sentindo não é ocasionado de um fator externo, que não tem nada a ver com a parte energética ou espiritual. Mas eu vou dizer assim pra ti, 90% das pessoas que aparecem lá tem alguma coisa espiritual. Por quê? O que acontece? Mesmo que você tenha uma questão física, por exemplo, o vício do café. Sim. Às vezes ele é motivado já por uma disfunção energética. Às vezes você tá mascarando uma emoção, reprimindo uma emoção, tomando café. Por exemplo, as pessoas que fumam, Boa. elas relatam muito, é que eu sou muito ansioso, e aí o cigarro me acalma, e eu preciso ter esse momento para me acalmar, porque senão eu não aguento. Então, ele é uma forma de mascarar um problema que é uma ansiedade. Uhum. E aí, essa ansiedade, ela é de fato física, ou ela foi ocasionada já por um distúrbio energético ou espiritual? Aí é onde entra o nosso papel como terapeuta. A gente nunca descarta, a gente sempre fala, procura também o auxílio médico. Sim. Muitas pessoas que vêm com depressão, a gente sempre fala, não para com o medicamento, a gente vai trabalhar em conjunto a medicina e a terapia, para que a gente possa te auxiliar da melhor forma. A partir do momento que você está melhorando, que você está percebendo que existe de fato uma evolução do teu campo emocional, aí sim você vai conversar com o teu médico para ver se dá para reduzir a dose ou até mesmo parar com aquele medicamento. Então é um trabalho em conjunto e precisa ser feito de ambas as formas, né? Então, se eu tenho uma depressão, primeiro eu vou no psicólogo, no psiquiatra, eu vou procurar um médico justamente para que eu entenda o que está acontecendo comigo. Mas eu vou também no terapeuta para ver se isso é só emocional Uhum. ou se não é espiritual ou energético. Porque a gente sabe que a gente está interligado. Por isso que a gente fala que a gente é terapeuta holístico, porque a gente trabalha corpo, mente, emoções, espírito, tudo num só. Tá, legal. Muito, muito bom tu esclarecer essa parte, porque realmente eu fico bastante na dúvida sobre essas questões. Tá, oi Elisiane, eu sei que a gente tá falando ainda sobre a parte negativa e eu tô gostando bastante, mas ainda a gente vai voltar lá pra parte positiva, tá? Dos extraterrestres de cura. Ok. Mas eu quero saber sobre a larva lá, que tu citou. E eu achei interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. O que é essa larva galáctica que tu usou? Larvas astrais. Astrais. O que elas são e o que elas fazem com o nosso corpo? Sabe quando a gente pega um alimento e a gente deixa ele ali, ele apodrece e aparecem as larvinhas? Sim. Digamos que essas larvas astrais são a mesma coisa. Elas se alimentam de energia negativa. Então, por exemplo, assim, eu estou muito negativo e a gente vai incrustando essa energia densa. Essas larvas surgem justamente para se alimentar dessa energia densa. Então, é como se fosse uma podridão energética e elas se alimentam disso. A partir do momento que você tem essas larvas, o teu campo está negativado. Ele está totalmente negativado, porque se chegou ao ponto de elas aparecerem, surgirem para se alimentar, é porque você está muito negativo. O que pode ocasionar? Pode ser por um caso obsessivo, mas pode ser ocasionado também por formas pensamentos. O que são essas formas pensamentos? Elas podem ser ocasionadas tanto de origem externa, por exemplo, um ser negativo, ele vai emanando essa frequência e ela vai se incrustando no teu campo, ou você mesmo, através dos teus pensamentos, das tuas emoções, você vai gerando ali um campo ao redor da tua aura que vai se incrustando e vai gerando essas formas pensamentos. A gente percebe muito que existem muito nessa faixa da cabeça. Quando a gente abre o campo da pessoa, a gente vê muito essa energia incrustada aqui. E aí as pessoas relatam, é um relato bem interessante, porque elas falam assim: Elisiane, o que você me disse fez sentido, porque quando a gente visualiza formas, pensamentos no campo mental da pessoa, geralmente a pessoa tem muita dificuldade de ter criatividade, ou de ter ideias novas, ou de produzir, de ter pensamentos. Então, a gente percebe essas pessoas muito fechadas para a parte mental. Então, às vezes, esquecimento, dor de cabeça, peso na cabeça também. E a partir dessas formas, pensamentos, vai se negativando, vai formando, então, esse campo, essa crosta mais negativa, e essas larvas acabam surgindo justamente para se alimentar dessa energia mais densa.
Que legal. Que São legal. larvinhas igual o Aham. que a gente já tem aqui. Sim, sim, sim. Mas e tu falou ali sobre a questão do campo áurico, que em um momento também citou que eles às vezes estão rachados. O que que é esse campo áurico? Eu explico de uma forma muito fácil. É um escudo. É o nosso Uhum. escudo energético. Então, o nosso campo áurico é onde a gente consegue perceber a nossa energia, como que ela tá. Se ela tá positiva, se ela tá negativa, como que a gente está. Então, esse escudo, ele precisa estar intacto. Eu sempre faço alusão a uma janela. Se você tem uma janela e ela tá inteiriça, é mais difícil para uma pessoa ir lá e roubar alguma Uhum. coisa de dentro da tua casa. A partir do momento que a tua janela tem uma rachadura ou tá faltando um vidro, alguém pode colocar a mão lá e tirar alguma coisa. Ou colocar alguma coisa também. Então, a partir do momento que o teu campo áurico, ele tem rachaduras, fissuras, alguns são pequenos pontos como se fossem microporos, Uhum. mas já é ali uma forma de o campo tá mais, como que eu posso explicar para ti, mais fragilizado. O que que acontece? Você pode ter perca energética. Então, às vezes, a pessoa que chega no consultório relatando para mim, Elisiane, eu tô muito cansado. Eu não consigo me animar para fazer nada. Às vezes, essa pessoa está tendo um escape energético através do campo áurico dela, Uhum. porque possui uma rachadura muito grande e aí a tua energia vital, o teu ti, acaba escoando por essa rachadura. Como também serve como abertura para que espíritos que já são vampirizadores ou aproveitadores se aproveitem para sugar também a tua energia ou até mesmo para se aproveitar e colocar ali então chips, implantes e também acoplar no teu campo Uhum. ali e estar te influenciando de alguma forma negativa. Sim, entendi. E a parte de campos sutis, o que que seria isso também? São os corpos sutis. Tá. A gente sabe que nós temos hoje, né, catalogado, nós temos 7. O que que são esses 7 corpos sutis? Eu falo que a gente é uma cebola. Uhum. Então, esses corpos sutis são camadinhas da cebola. Cada um, ele tá localizado para alguma coisa. Então, ele tá focado em alguma área. O primeiro corpo sutil é o nosso corpo físico. Então, ele é o primeiro. O segundo é o duplo etérico. Eu sempre falo que o duplo etérico ele é uma cópia do nosso corpo físico. E é ali onde a gente percebe somatizações de doenças. Uhum. Ou, por exemplo, chips e implantes também. Depois do nosso duplo etérico, a gente tem o nosso campo emocional. Depois a gente tem o nosso campo mental, tem o búdico e o átmico também. O campo mental ele é dividido em 2 partes, o mental superior e o mental inferior, que seria o mental superior seria a intuição, o recebimento de intuições vindas do astral. Uhum. E o inferior é o campo dos pensamentos nossos aqui. Tá. Quais são os outros 3, os outros 2 que tu citou ali, que é um nome diferente depois do mental? Búdico e átmico. Tá, o que que são eles? O búdico, ele tá ligado ao nosso eu superior. Então, digamos, a uma conexão mais pura. E o átmico é a essência, a conexão com o divino, com a nossa verdadeira e mais pura essência. Tá, entendi. Assim, falando bem Aham. básico, assim. Não, tudo bem, não precisamos, chegar tão a fundo nessas questões, mas aí eu quero voltar em outro, Elisiane. Só fazendo um Hã. adendo. No corpo búdico, a gente também consegue trabalhar a parte de registros akáshicos, que seria a visualização de vidas passadas, experiências passadas. Essa abertura para essas visualizações está nesse campo. Ah, mentira. Tá, tu sabe me dizer então, tu saberia me dizer o que que são campos akáshicos? Porque, assim, eu queria muito encontrar alguém pra falar sobre isso. Tu entende? Como é que funciona pra ti? Eu entendo e eu faço a abertura de registros Tá, akáshicos. legal. Eu tenho uma sessão exclusiva só para isso, onde a gente abre o campo dessa pessoa. Eu vou falar o básico como que eu faço. Tá, podemos. Porque, por exemplo, quando você faz um curso, as pessoas ensinam, cada um vai ensinar de uma forma e a gente vai, de acordo com os nossos mentores, de acordo com a nossa espiritualidade, a gente vai se moldando. Uhum. Então, como que eu faço? Primeiro de tudo, eu peço autorização para tua egrégora e para os teus guardiões dos registros, porque a gente sempre tem guardiões. Porque, por exemplo, uma pessoa mal intencionada, ela pode usar os teus registros para te prejudicar ou usar uma informação de forma errada. Uhum. Então, a gente pede autorização e a gente entra nessa sala, vamos dizer assim, nessa sala cósmica onde tem muitas informações. Para mim, Elisiane,
não existe a possibilidade de eu acessar tudo. Por quê? Porque os mentores falam assim, não é curiosidade, não é para isso que tem essa abertura. Essa abertura, ela existe para que você possa ajudar aquela pessoa de alguma forma. Para aquele momento que ela tá passando, aquele trauma que existe na vida dela. Então, a gente abre os registros buscando um auxílio para aquilo que você veio pedir ajuda. Então, exemplo, eu tenho um medo incrível de dirigir. Eu não consigo dirigir. E aí, a gente já fez ali uma reprogramação mental, a gente já olhou nessa vida, não tem nada, então vamos ver se não é algo de vidas passadas. Então, a gente vai abrir o teu campo e a gente vai olhar o que tem ali de visualizações, de experiências passadas que possam ter gerado esse trauma, esse bloqueio em dirigir. E é muito louco, porque assim, tem pessoas que falam que entram numa biblioteca, tem pessoas que falam que vê imagens, então depende muito de cada consulente que a gente está abrindo o campo e depende muito também de cada situação. Porque, por exemplo, eu já passei por tudo isso. Eu já fui para um campo onde um mentor se apresentou e ele contou a história para mim. E aí, eu passo para o papel, como se fosse uma psicografia, eu passo tudo para o papel com riqueza de detalhes e aí depois eu repasso para o meu consulente. Sim. Mas também eu já vi quadros, como se fosse um corredor muito grande e existissem quadros com imagens, com cenas daquilo que a gente precisava trabalhar naquela pessoa, entender, abrir, enfim. Ou também, os próprios guardiões, eles podem também dar essa informação. Então, no caso, por exemplo, eu não consegui visualizar nenhuma imagem, nenhum mentor se apresentou, eles podem também trazer essa informação para você. No meu caso, é assim. E essa sessão é a que me desgasta mais, porque eu preciso fazer um desdobramento mental. Então, eu me desdobro mentalmente para que eu consiga acessar essa dimensão. E, ao mesmo tempo, eu preciso escrever. Porque, assim, tem alguns terapeutas que conseguem falar, e falando. Então, ele vai gravando, vai falando. Alguns digitam no computador. Eu não consigo. Para mim, tem que ser escrito. E ainda tem algumas restrições. Por exemplo, os mentores pediram que eu não posso usar caneta. Eu tenho que usar lápis. Então, eu tenho 5, 6 lápis ali, várias folhas, para que eu vá trazendo essas informações por escrito. Que legal. Tá, tu citou como entrar lá, né? Como entrar não, né? O que acontece quando tu entra lá. Mas, pra explicar assim pro pessoal, o que é o registro acástico? Porque normalmente, quando eu estudei sobre isso, eu acho fascinante. Normalmente se fala que são uma biblioteca gigante, infinita, onde que tem todo ali o conhecimento do mundo inteiro, do universo inteiro, de todas as áreas, de todas as vidas. Só que assim, uma vez eu li que não é possível realmente você entrar lá só por entrar. Porque senão você teria o conhecimento de tudo, tudo. Primeiro, talvez a pessoa não conseguiria nem aguentar. Segundo, é realmente muito desafiador ou quase impossível da pessoa entrar lá de fato. O que é esse acástico? O que é esses arquivos? O que de fato tem lá dentro? Esses arquivos é a nossa biblioteca cósmica. Eu também já vi falar que você pode acessar toda a informação do universo, desde a criação e tal. Eu nunca consegui acessar. Até porque o objetivo sempre foi acessar para ajudar pessoas. Isso. Então, eu não tenho essa curiosidade para saber, o universo e tal. O meu objetivo é, de fato, ajudar as pessoas. Então, é onde está todos os registros de tudo que você experienciou. Seja no planeta Terra ou em outros planetas, em outras galáxias, vamos dizer assim. Eu já acessei de uma pessoa aonde eu consegui ver o dia em que ela foi rebaixada frequencialmente e foi trazida para a Terra para experienciar aqui. Porque ela tinha feito algo muito errado e aí ela baixou frequencialmente, então ela foi, tipo, meio que exilada para cá para ela aprender a lição, vamos dizer assim, e evoluir novamente frequencialmente. Então, basicamente, os registros é isso, é uma biblioteca cósmica. A gente fala também hoje de uma forma mais moderna, que seria a nuvem. Então, ali tá todas as informações daquele espírito, daquela alma, e ali a gente consegue acessar. Mas é como você falou, a gente não acessa
só por curiosidade. Eles nem deixam. Uhum. E um ponto que acontece comigo, eu não vi outros terapeutas falarem disso, mas comigo acontece. Se você estiver obsediado, com um caso de obsessão, a gente não abre os teus registros. Uhum. Por quê? Não pela pessoa e não pelos registros, porque eles têm guardiões. Mas eu, Elisiane, mesmo como terapeuta e tendo essa abertura, eu ainda sou um ser humano falho. E eu posso ter interferência desse obsessor Uhum. me atrapalhando ou ditando algo, ou se passando até mesmo por um mentor, e atrapalhar essa leitura e levar para um outro caminho. Então, a minha espiritualidade não permite. Se você chegar lá no meu consultório e a gente perceber que você tem um quadro obsessivo, a gente vai dizer para você: eu não consigo abrir teus registros akáshicos. Infelizmente, a gente precisa tratar esse quadro obsessivo para que depois a gente possa fazer a abertura com segurança. Uhum. Porque a informação precisa ser passada com credibilidade, com segurança e com verdade. Sim. Se você tem algo ali no teu campo que possa atrapalhar essa leitura, é perigoso. Então, os mentores já não aceitam. Já aconteceu 2 casos de a pessoa ir para fazer a abertura e a gente não conseguir. E aí, claro, depois a gente conseguiu, depois que a gente fez ali o processo de limpeza e desobsessão. Sim. E enquanto tu está ali nos arquivos e ali canalizando ou escrevendo, não sei como é que seria a palavra, como é que tu se sente? O que que tu vê? O que que tu realmente sente ali na hora? Em alguns casos, eu sinto como se eu tivesse de fato vivendo aquilo. Tá. Eu sei que eu não sou aquela pessoa, eu sei que aquilo que ela tá passando não tem a ver comigo, mas eu sinto a dor, eu sinto o ambiente. Então, por exemplo, um ambiente de tristeza, eu me sinto triste, eu sinto aperto no peito, às vezes sinto vontade de chorar. É muito doido, assim, porque você entra na cena. É como Uhum. se você estivesse num filme e você estivesse experienciando aquela E tu vê as cena. coisas ali? Sim. Eu consigo visualizar também pela projeção mental. Uhum. E aí, como eu tenho essa visualização da tela mental, eu consigo visualizar. Que legal, que legal. Tá, ô Elisiane, eu quero falar agora pra gente fechar toda a parte dos negativos e depois entrar novamente nos de cura. Eu quero saber quem são os Chopats e os Arcontes. Chopats, tá Isso, certo? isso. Tá, quem são eles? Porque assim, eu já ouvi sobre os Arcontes, os Chopats não. O que são essas duas entidades aí? Eles são consciências negativas. Eles não têm um corpo físico. Eles são, de fato, uma consciência. Os arcontes, eles trabalham mais a nível terreno, terráqueo. Então, eles trabalham até mesmo dentro de cargos importantes, dentro de empresas importantes, de governo. Eles estão ali justamente para influenciar. Uhum. E eles trabalham muito a nível mental. Então, tem essa manipulação. Algumas pessoas sabem que estão sendo influenciadas por eles e fecham tipo como se fosse um pacto mesmo. E algumas não. São influenciadas, são massa de manobra, vamos dizer assim. Já os Chopats também, eles não têm forma. A gente consegue sim visualizar. Por exemplo, foi o único caso que eu peguei até hoje, foi de uma moça que ela estava tendo pensamentos muito negativos e ela trabalhava nessa área jurídica. Então, ela tinha ali um certo... uma capacidade de poder e tal. E eles estavam percebendo isso. E aí, o que esses Chopats fizeram? Eles colocaram como se fosse um capacete na cabeça dela para que ela não saísse daquilo. Então, ela ficava sempre naquele looping de pensamento negativo. Eu não posso, eu não consigo. Porque ela perdeu o trabalho dela dentro de um órgão muito importante. E aí, eles meio que fizeram isso. Por quê? Porque eles querem, de alguma forma, que você não trabalhe positivamente. Então, eles tentam te influenciar. Mas, assim, eu não posso dizer que eles têm uma forma, porque eles são muito mais uma energia. Sim. Mas eles podem, sim, se eles quiserem, se materializar, não materializar no físico, mas mostrar uma imagem para que você tenha uma noção deles. Mas eu não consigo ver. Eu só vi mesmo esse capacete na cabeça dela. E aí veio, sim, a resposta por parte da espiritualidade, que seria um Chopat que estava manipulando. São, para mim, Elisiane, hoje, são o pior tipo de ser para ser trabalhado. Para
trabalhar com eles e tal, porque eles são bem negativos. Sim. São negativos e eles são muito espertos. Então, se você não sabe o que está fazendo, se você não tem um apoio, você não está bem conectado com a tua egrégora, é melhor não mexer. Se você percebe que tem ali uma manipulação por parte tanto dos chopates quanto dos arcontes, é melhor você não mexer. Uhum. Porque o que acontece? Que acontece com muitos terapeutas, e eu vou falar porque aconteceu comigo. A gente vai muito na boa fé. Então, vou lidar com energia, vou aplicar um reiki, vou abrir o campo dessa pessoa, vai ter um chipzinho ali, vou tirar o chipzinho e tá tudo certo. Mas, na verdade, você tá lidando com seres super negativos e eles têm uma visão de mundo muito maior do que a tua. Eles têm uma visão e uma capacidade de manipulação que nós, seres humanos, não temos. E aí, a gente vai muito inocente, mexe com coisas que não tem capacidade, mexe com situações, com energias, com chips, com implantes, ou, por exemplo, com esses arcontes. E a gente não sabe lidar 100% com isso. E aí, eles fazem da tua vida um inferno. Por quê? Primeiro, quando você é um trabalhador da luz, eles não querem que você seja. Já começa por aí. A partir do momento que você diz assim, eu vou aplicar um reiki para ajudar uma pessoa, eu vou para um centro espírita fazer um passe magnético, ou eu vou incorporar, seja o que for. Só aí já começa essa manipulação para te atrapalhar. Porque hoje, dentro do plano espiritual, a gente sabe que existe uma guerra entre a luz e as sombras. Então, quanto mais trabalhadores da luz, são mais pessoas despertas, mais pessoas ajudadas, e eles não querem isso. A gente percebeu lá no centro, há um tempo atrás, lá na nossa casa de auxílio espiritual, que os médiuns não ficavam. Então, por exemplo, chegava ali 10 médiuns com potencial absurdo, incrível. Sempre acontecia alguma coisa para esse médium sair. E aí, os relatos dos médiuns, o que era? Comecei com briga dentro de casa, porque o meu esposo não aceita, porque eu saio daqui um pouco tarde. Mas tá tirando muito tempo da minha vida, porque são 2 dias na semana. E aí, tem vários cuidados que a gente tem que ter. E aí, a gente percebia que essas pessoas iam saindo. De começo, eu fiquei muito chateada, assim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Será que eu não sou uma boa dirigente? O que tá acontecendo? E aí, depois, eu fui entendendo que essas pessoas estavam sendo manipuladas por esse lado negativo, para que esses médiums não fizessem o trabalho espiritual. A partir do momento que eu abri os olhos, junto com a equipe espiritual, a gente começou a tratar, fazer bloqueios para isso. E hoje a gente tá com uma equipe de médiums que já faz um bom tempo que tá ali com a gente fazendo esse trabalho. Então, eles são muito perspicazes. A gente tem que estar sempre muito ligado. Principalmente, se você faz algum trabalho que seja voltado pro bem, pra caridade, pra luz, fique atento, porque sempre tem essas investidas negativas. E assim, como tu bem falou sobre essa questão de eu estou dentro de uma casa, eu converso com esses seres, existe alguma profecia ou uma mensagem que eles falaram para vocês, ou que você anda estudando ou canalizando sobre 2026 ou daqui a alguns anos? Não específico nem para 2026, nem para os próximos anos. Mas sim, de vez em quando eu tô fazendo alguma meditação, ou nos envios de energia que eu faço uma vez por semana, às vezes eu recebo, sim, mensagens, né? Durante o envio ali, eu recebo essas mensagens. E a mensagem existe essa guerra espiritual, onde a gente precisa sair de cima do muro. Porque o que acontece? Hoje existe uma parte da população que está trabalhando para a luz, que seriam os médiuns, essas pessoas que estão frequentando centros, ou os terapeutas, que já cresceu muito. Existe uma parte que não quer nem saber disso, né? Que é uma boa parte, que é a maior parte da população que está em cima do muro, porque ele tá assim, eu não faço bem, não faço mal, mas eu tô aqui cuidando da minha vida, não tô fazendo nada demais. E existe uma parte negativa, porque hoje a espiritualidade dentro dos centros aumentou muito. Só que se você for analisar, e eu vou falar assim, baseado em conhecimento que eu tenho, uma boa parte dos centros não são tão positivos assim. Não, porque o que acontece? Existe aí uma religião que se difundiu muito. Só que, por exemplo, vou falar da Umbanda, que eu tenho propriedade para falar, porque é o que a gente trabalha lá na nossa casa. A gente trabalha com Umbanda universalista. A Umbanda, hoje, ela é taxada por negativa. Por quê? Porque cresceu muito esses trabalhos de Quimbanda. E aí, a gente percebe ali
que existe matança de bicho, ritual, pacto. Sim. Então, é esse lado muito negativo que também está crescendo. Porque se você for analisar, existe uma parte muito grande de crescimento desse lado, da Quimbanda. E até existe também um preconceito muito grande por parte das pessoas com a Umbanda. Só Sim. que a Umbanda é luz, é caridade, é amor. Eles fazem Não essa existe, ligação, né? não existe cobrança de nada. Mas eles usam, por exemplo, mentores como Exus e Pombagiras para fazer mal. Só que aí não são Exus e Pombagiras, porque Exu e Pombagira não é um espírito negativado. Muito pelo contrário, eles são guardiões. Eles são executores da lei, como se fala. Mas eles usam, por exemplo, obsessores, quiumbas, albeteiros, que é o que a gente fala, que se passam por Exus e Pombogiras para fazer rituais negativos, separação, até ritual de magia negra para a morte e coisas nesse sentido. Então, isso cresceu muito também. Assim como cresceu a quantidade de médiuns trabalhando para o bem e para a luz, também cresceu essa. E aí, o despertar, que é o que os mentores vêm trazendo através dessas mensagens, né? Pra gente linkar tudo isso que eu falei. O que é? É você sair de cima do muro. Porque, assim, já existe uma classe de médiums que estão trabalhando pro bem e pra luz. E existe uma classe de médiums que estão focadas em fazer maldade, em ganhar dinheiro, em vender uma coisa que, você sabe, se você tá interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa, você tá infringindo uma lei universal, Boa. que é a lei do livre-arbítrio. E eles não estão nem aí, porque eles querem fazer isso por fama e por dinheiro. Sim. Né? Então, já tem esses dois lados separados. Mas tem uma grande massa da população que é aquela massa que diz, eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja católica, eu tô fazendo minha parte. Mas no dia a dia, você vive a tua vidinha individual. Você, de fato, não está nem fazendo bem, nem fazendo mal. Você tá em cima do muro. E aí, até esses mentores dizem, você precisa sair de cima do muro. Quem é você? Você é bom ou você é mal? Quem é você? Você não pode ser neutro. Não existe mais espaço nem tempo para você ser neutro. Você precisa escolher um lado. O lado do bem, de você parar de julgar. Porque a gente fala assim, fazer o mal é só fazer um feitiço, uma magia, ou... Não! Às vezes fazer o mal é você julgar outra pessoa. É você jogar uma praga numa pessoa. É você dizer, tomara que se machuque lá na frente porque você fez isso comigo. Então, isso também é fazer o mal. Você criticar o outro, você julgar o outro, também é fazer o mal. Então, a gente precisa entender qual é o conceito de bem e mal, porque a gente tem um conceito muito assim. Fazer o bem é aquela pessoa muito santa. Que, nossa, é perfeita. Porque até tem isso dentro da espiritualidade, né? Se você trabalha num centro espírita, você tem uma casa, você é um terapeuta, você tem que ser santo, você tem que ser perfeito. Então, eles te colocam ali num nível de perfeição. E não é isso. Você não vai ser perfeito, porque nós somos seres humanos, nós somos errantes e nós estamos aqui justamente para evoluir. Mas você precisa entender, eu tô todo dia em busca de ser melhor. Então, ontem eu errei, eu tenho consciência do meu erro, agora eu vou fazer diferente. Então, ontem eu falei mal do Ângelo. Não, mas pra quê? Vai mudar a minha vida? O Ângelo fez alguma coisa errada pra mim? Não. Então, por que eu tô criticando ele? Por que eu tô falando mal? Por que eu tô fazendo fofoca? Não faz sentido. Então, eu vou parar com isso. Quando vir essa vontade, eu vou morder a língua e não vou falar nada. Então, é isso que os mentores querem, que a gente se melhore um dia após o outro e a gente saia de cima do muro. Então, essa é a maior mensagem deles. Escolha um lado e reze. Eles têm pedido muito para que a gente ore. Não as orações aí que a gente sabe que tem, Pai Nosso, Ave Maria, que são orações que a gente decora. Mas aquela oração de coração, sabe? Abrir o coração e falar com Deus e desejar o bem. Sempre quando a gente faz envio de energia, eu sempre coloco os envios de energia em prol do planeta e dos animais e plantas. Porque a gente precisa entender que o planeta em si precisa também de auxílio. Porque a Terra, ela já tem um nível de evolução muito maior do que o nosso. Sim. Com certeza. Os animais e as plantas estão experienciando também de acordo com o nível evolucional deles. Mas se você deseja o bem, deseja a evolução das pessoas, deseja a evolução do planeta, você está vibrando na luz. Então, a gente precisa entender que a gente pode fazer isso de casa. A gente pode, na nossa oração diária, fazer uma prece pelo planeta. Por exemplo, agora a gente está vivendo esse momento mais complicado lá no Irã. Fazer uma prece por essas pessoas que estão vivendo um terror. E por esses governantes, esses líderes, que o que eles têm na cabeça? Porque o que traz de evolução? Não traz nada, só traz dor e sofrimento. E aí, o planeta,
a, a energia do planeta fica densa, que é o que está acontecendo agora. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma canalização no envio de energia. E aí, até depois, eu passei no grupo ali pro pessoal. Orem, rezem pelo planeta. É um momento de vocês se colocarem em oração e esquecer um pouco da individualidade. Porque nós estamos muito focados em nós. Hoje a gente percebe que a gente está muito focado no materialismo, no ser, no ter, no mostrar quem eu sou. Tá, mas isso, o que você vai levar daqui? Você não vai levar daqui o que você fez de bom pro outro? Você não vai levar daqui o sentimento de dever cumprido? Então a gente precisa olhar um pouquinho, não, a gente precisa, lógico, trabalhar, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa ter as nossas coisas, mas a gente tem que entender que a gente precisa ser uma pessoa melhor. Então, é muito essa mensagem que eles trazem, né? De você ser melhor, de você se melhorar, de você olhar não só para você, mas olhar para o outro. E assim, mas então eu tenho que fazer caridade, então eu tenho que disponibilizar um valor mensal para ajudar? Não. Se você vê uma pessoa, às vezes, passando uma dificuldade, você não tem condição, às vezes, de ajudar aquela pessoa. Faça uma prece. Ou peça, por exemplo, a espiritualidade maior para que auxilie essa pessoa de alguma forma. Você já está fazendo uma caridade. É porque as pessoas ficam muito focadas na caridade, fazer o bem, eu tenho que ir para dentro de uma casa espiritual, ou eu tenho que ir para dentro de uma ONG, e eu tenho que fazer um determinado trabalho para me fazer o bem. E não. Fazer o bem é você ver uma senhorinha com muita dificuldade para caminhar, tentando atravessar a rua, os carros não param e ela fica ali. E aí você chega do lado dela, você encosta nela, eu vou te ajudar a atravessar. Isso é fazer o bem. Sim. Eu até sei de um caso de uma pessoa que ela me contou. Ela viu um animalzinho de rua, um cachorro, com a orelha ferida. E essa pessoa não tinha condição de levar esse animalzinho pro veterinário, por questão financeira mesmo. E aí, o que acontece? Essa pessoa disse pra mim, Elisiane, eu não tinha condição financeira naquele momento pra ajudar esse animalzinho no veterinário, mas o que eu fiz? Eu parei 5 minutinhos e eu fiz uma imposição de mãos. E eu apliquei uma energia para que esse animalzinho, de alguma forma, recebesse ajuda, seja se curando ou até alguém, uma alma bondosa que tenha condição e leve para o veterinário. Isso é caridade. Então a gente precisa entender o que é ser bom. E não ficar só naquele bom que eu tenho que ser muito bom e viver em prol das outras pessoas. Não, são coisinhas pequenas no nosso dia a dia que fazem a diferença. Sim. E é isso que a espiritualidade quer. Perfeito. Ô, Elisiane, sabe uma coisa que tu me citou um pouquinho atrás agora? Sobre baixar a frequência. E eu, olhando para essa parte do mundo inteiro, eu percebo o quanto parece que existe um... Aí a gente pode citar a teoria da conspiração e tudo mais. Isso é teoria. Mas não dá de perceber que a maioria das coisas que foram soltas agora, enviadas pra gente, é algo para baixar a nossa frequência? Por exemplo, os arquivos Epstein, a guerra. Claro, existe outro contexto por trás de acontecer essas coisas. Mas parece que é só isso. Só isso. Parece que o mundo inteiro quer que a nossa frequência seja mais baixa. Sim. Para talvez um controle emocional, um controle de outras formas. O que tu vê sobre essa questão de baixa frequência das outras pessoas e que está sendo enviada pra gente? É sim uma forma de manipulação, uma forma de controle, mas também uma forma de alimentação. Porque a gente sabe que esses seres negativados, eles se alimentam da nossa energia. E alguns deles usam a nossa energia para a criação de energia em determinadas dimensões. Eu tenho essa informação de que, em algumas dimensões, alguns planetas menos evoluídos, eles precisam... É como se a gente fosse uma usina. Tá. Então, eles precisam usar a nossa energia negativa para gerar energia lá para eles. Então, eles podem usar, assim, esses grandes acontecimentos e um sofrimento... digamos, a nível mundial, justamente para se alimentarem. Mas tem aí uma manipulação muito grande. A gente percebe que existe uma agenda que se fala, a Agenda 2030, e essa agenda está se cumprindo. E aí é que está. O que os mentores, o que a espiritualidade de luz pede? Que a gente abra a consciência de mais pessoas possível. Porque essa agenda, ela só vai, de fato, se cumprir se a gente permitir. E nós estamos permitindo, porque a gente tem livre-arbítrio, mas a gente não está usando o nosso livre-arbítrio como deveria usar. Porque a gente percebe, perante regras que são criadas, a gente não diz eu não quero que me impõe isso. Eu não quero, isso não é bom para mim, isso não é bom para a população.
Então a gente percebe que a gente diz amém para tudo. E eles usam a gente como cordeiro para fazer o que eles querem. Sim. E existe sim essa manipulação por por diversas situações, principalmente poder, né? Então eles querem dominar. E a gente sabe que se a gente não mudar o nosso pensamento, não mudar a nossa vibração, deixar de ser tão individual e ser mais coletivo, eles vão conseguir. E eles estão conseguindo, porque hoje a gente percebe que eles estão dominando mesmo as pessoas. E aí entra num ponto que eu falo muito para as pessoas. A questão das redes sociais. Existe uma dominação muito grande ali. Se você é maravilhoso, é perfeito ali, tem tudo ali. Mas você tem que saber usar. E a gente percebe que quando as redes sociais se disseminaram e criou um poder muito grande, as pessoas mudaram. Primeiro, hoje você já não tem mais uma conversa saudável. Tudo é TikTok, tudo é Instagram. E você percebe que as pessoas estão meio que zumbi. E assim, tudo da minha vida eu tenho que postar ali. E uma coisa que eu falo muito pro pessoal. Você olha uma foto, aquela foto não define quem é aquela pessoa e não define a felicidade dela. Porque às vezes você tirou uma foto para postar numa rede social onde você parece muito feliz. Mas a gente que é terapeuta, que atende muitas pessoas, acaba atendendo essas pessoas que também aparecem muito felizes lá, mas que estão destruídas por dentro. Então a gente fica muito numa coisa de mostrar para o outro algo que eu não sou de verdade e também o consumismo. Então eles estão levando a gente para uma alienação. Né? Então, a gente está sendo levado para uma alienação. Já estamos, né? Alienados. E é isso, é que a gente se torne um robozinho. Faça, haja da forma com que eles querem. E isso não é só a nível de governo mundial. Isso é algo muito maior, que vem de fora do planeta, que vem através desses chopates, desses arcontes de fato. Porque é eles que dominam tudo isso. Essas pessoas que estão no poder têm pacto com esses seres, com essas consciências. Pactos de poder. Se corrompem pelo poder, infelizmente. É a sede de poder, né? Ô, Elisiane, e tu, antes da gente começar o podcast, tu citou sobre a questão do curso de proteção energética, que eu acredito que seria muito bom que a gente falasse agora. Eu sei que ele não está pronto, eu gostaria que tu falasse, porque assim, cabe muito sobre tudo que a gente está falando, como se proteger. Exato. Gostaria que tu falasse sobre ele, o curso de proteção energética, e quando é que vai sair. Na verdade, já era para ter saído. Quando a gente fala em ajudar as pessoas, sempre tem essas coisinhas assim que acabam atrapalhando. Esse curso era para ter saído no final de 2025. Mas aconteceu várias coisas e aí foi bem corrido e acabou ficando ali na gaveta. Mas agora a gente vai lançar esse curso em abril. A gente vai lançar em abril, provavelmente que até final de abril a gente já vai estar ali com a turma concluída para dar início. O que é esse curso? Ele é um curso de defesa, porque assim, muitas pessoas têm esses sintomas que a gente falou, né? De não dormir bem, se sente cansado, se sente drenado, e essa pessoa ela não sabe nada. Ela não conhece um banho, ela não conhece uma oração, ela não conhece um decreto, ela não sabe o poder da mente dela, ela não sabe o poder de uma meditação, o poder de uma visualização, porque, por exemplo, dentro do curso a gente vai ter um módulo ali que a gente vai falar das cores. Porque cada cor, ela age também na nossa aura, no nosso campo energético, de uma forma. Então, por exemplo, se eu tô desequilibrado, eu vou usar um tom de azul celeste, eu vou visualizar essa cor, ou eu vou colocar até uma lâmpadazinha de cromoterapia também, para equilibrar. Se eu tô muito ansioso, também posso usar. Se eu tô com um sentimento muito negativo, uma raiva ou uma tristeza muito grande, eu posso usar o violeta para transmutar. Então, dentro desse curso, a gente vai ter essa parte também das cores, para que a pessoa saiba usar as cores a favor dela. Usar as ervas, usar os decretos, usar a meditação. Então, tudo isso a gente vai abranger, porque a proteção, ela vem desde o teu acordar até o teu ir deitar. Porque a gente tem que entender que a gente deita, o corpo físico dorme, mas o espiritual não. Então, a gente precisa sair em projeção astral protegido. E aí, esse curso vai abranger tudo isso. Desde a proteção, por exemplo, vou pro meu trabalho, lá tem uma pessoa super negativa, invejosa, eu sei que essa pessoa não quer o meu bem, eu vou me proteger antes de sair de casa. E aí, vai ter ali um decreto, uma visualização, um banho que eu posso fazer para me proteger, para mim ir pro meu trabalho mais tranquilo. Cidades grandes, onde tem muito ônibus, metrô,
a gente sabe que tem a captação psíquica, onde a gente capta o campo do outro. Então, por exemplo, tem pessoas que relatam, eu troco de humor com muita facilidade, porque você captou o campo da outra pessoa que estava muito próxima. Então, a gente vai ter ali também bloqueios, escudos, para que você comece a fortalecer o teu campo e você não tenha mais essas captações. Ou se você captar, você tenha consciência de que essa captação não é do teu campo, é do campo do outro, e isso não vai interferir mais no teu humor, na tua energia, nem nada. Ah, que legal, que legal. Mas ele vai estar disponível lá pelo final de março, por aí? E também Isso. como é que as pessoas têm acesso? Pelo teu Instagram? Pelo meu Instagram, pelo WhatsApp também. Não sei se eu posso passar aqui pra ti. WhatsApp? Isso. Ah, o WhatsApp a gente fala no... Deixa lá no link da descrição. É Ok. porque o YouTube ele tem um problema pra falar números de celular, esses conteúdos mais Entendi. sensíveis, tá? Então vai estar lá no teu Instagram, certo? Isso. É Elisiane Souza, com 2 As no final. Tá, E perfeito. Elisiane com Z e com I. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dela. Mas enquanto não tem disponível esse, tu tinha me falado sobre a prosperidade de 7 dias. Eu sei que a gente não citou sobre questões de prosperidade. Acho que a gente poderia até ter feito alguns ganchos, mas talvez a gente possa falar sobre isso no segundo episódio que a gente vai ter. Inclusive, a gente vai ter um segundo episódio com a Elisiane sobre questões espirituais, que eu acho que vai ser bem bacana. Aí a gente pode citar lá. Mas enquanto não tem acesso ao curso de proteção energética, tem o de prosperidade dos 7 dias. O que seria esse curso? Prosperidade em 7 dias, ele é um programa, na verdade. São 7 dias, onde todos os dias a gente vai ter limpeza, reprogramação, para que você atraia a prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só prosperidade financeira. É a prosperidade nos teus negócios, é você às vezes ganhar um presente inesperado, é você ter pessoas boas ao teu redor. Isso também é prosperidade, também é abundância. Então a gente desperta a prosperidade através disso. Nesse programinha a gente começa com limpeza, porque não adianta você colocar uma programação nova em cima de um lugar que não tem espaço. Então a gente precisa limpar espaço no nosso energético, no nosso mental, para aí sim a gente colocar uma programação nova de prosperidade. Então a gente vai limpar crenças nesses 7 dias, a gente vai limpar crenças, a gente vai ativar o teu poder de cocriação. Porque o que acontece? A gente fica muito naquela coisa. Ah, até limpei, beleza. Mas e agora? O que eu faço? Como que eu faço? Ah, mas eu não acredito. Você não desperta o teu poder pessoal de cocriação. Então, nesses 7 dias, a gente vai limpar, despertar o poder de cocriação. E ali no 5º, 6º dia, a gente vai, então, trazer para você essa cocriação, onde você vai usar o teu poder mental para cocriar aquilo que você quer, seja prosperidade financeira, um trabalho melhor, ou pessoas melhores, mais positivas para o teu vínculo. Depende, vale para tudo, para todas as áreas, mas ele é um curso gravado, né? Então, ele tem ali esse programa, né? Ele é gravado. E ele tem ali disponível na Hotmart, onde você acessa por um valor bem simbólico, é um valorzinho bem simbólico mesmo, e que vai fazer toda a diferença. E a pessoa também vai ter acesso ali por 1 ano. Tá, legal. Então, tu disponibiliza o link pra mim, que aí depois eu vou colocar no comentário fixado, tá? Não vai estar na descrição do vídeo, vai estar no primeiro comentário fixado. Tá, Elisiane, assim, ó. E agora, a gente falou sobre a questão de cura, depois a gente foi pro negativado, que aí eu tenho mais curiosidade, achei bem legal. Mas agora, voltando pra parte de cura. Como é que uma pessoa comum que está assistindo poderia ter acesso a essas pessoas? Ou poderia, sei lá, de alguma forma, não sei, conversar, sentir, entender melhor? O que tu diria para essas pessoas? Você diz ter acesso a esses seres. Acesso, conhecer melhor, entender, sentir. Eu acredito assim. Primeira coisa é você estudar. Eu acho que o conhecimento, ele faz parte da trajetória. E eu falo sempre assim, você tem que ir com os 2 pés no chão. Então, eu tenho curiosidade, eu gostaria de me comunicar, vai com calma. Porque se você não conhece a energia, se você não conhece aquele ser, você pode ser enganado. Porque eles manipulam, eles têm essa manipulação energética e eles podem se mostrar como eles quiserem. Então, eles podem ser, por exemplo, um reptiliano que está se mostrando como um arcanjo, porque ele se modulou daquela forma na tua frente. E se você não tem um conhecimento energético, espiritual, onde você não tem esse discernimento da energia, porque a gente consegue sentir. Então, essa energia positiva, essa energia negativa. Se você não tem esse conhecimento, vai com calma, vai meditando. A meditação, ela abre muitas portas. A meditação, ela abre
esse caminho para que você tenha contato com os teus mentores, com a tua equipe espiritual e até mesmo com os seres extraterrestres. Então você vai com calma, não pede. Eu já vi por aí terapeuta ensinando, você se conecta e você pede para você ser levado para uma nave. Só que aí é que tá, você tá pedindo, mas com o que você tá ressoando? Com que energia? Boa. Então, se você passou o dia inteiro irritado, com raiva, às vezes xingando os outros, desejando mal, você vai se conectar com um ser de luz? Não. Você vai se conectar com uma egrégora negativa. E aí eles vão te levar de fato para uma nave. E lá eles vão fazer experimentos, lá eles vão te chipar, vão sugar a tua energia, vão te atrapalhar. Então, vai com calma, 2 pés no chão, estuda, entende quem são esses extraterrestres, são positivos, são negativos, vai meditando, sentindo as energias e deixando aberto. E no momento certo, eles vão com certeza ter uma comunicação, porque o que eles mais querem são canais, são pessoas que levem conhecimento, que levem essa ajuda, essa abertura de consciência para outras pessoas. Então, não é limitado. Eu sou médium e eu trabalho com isso e só eu posso. Não, todas as pessoas podem. Mas com calma, com parcimônia, para que você também não coloque os pés pelas mãos e aí de algo que poderia ser maravilhoso, positivo, acabar se tornando um pesadelo. Perfeito. E assim, agora para quem quiser te conhecer, eu sei que tu já citou o teu Instagram e tudo mais, mas quem quiser te conhecer ou até mesmo contratar algum tipo de terapia sua, das que a gente citou agora, como é que elas podem entrar em contato? Elas podem então me encontrar no Instagram, Elisiane Souza, com Z e com I no final, e o Souza é com 2 As. Tá. Ali pode me mandar uma mensagem no direct, ou também tem o meu WhatsApp ali linkado também na bio, então é só entrar em contato por ali. Eu não trabalho somente com os atendimentos presenciais, eu trabalho com atendimentos à distância também. Então, quem quiser, às vezes não é da mesma cidade que a minha, e quiser fazer uma sessão, é só entrar em contato comigo ali que a gente agenda um horário. Os horários são bem flexíveis, a gente procura atender o máximo de pessoas possível, claro que quando a gente trabalha com energia, a gente tem uma limitação, porque senão a gente se torna um doador. Tá. E aí você se desgasta. Então a gente tem um número X de pessoas que a gente atende por dia. E dependendo da terapia, por exemplo, abertura de registros acásticos, eu atendo menos pessoas num dia. Porque ele demanda muita energia, muita concentração, e eu saio de lá, parece que corri uma maratona. Mas, resumindo, voltando no ponto inicial, quem quiser me encontrar é só ir no Instagram. Tem no link da bio ali o meu WhatsApp, ou pode me mandar também no direct ali, que vai ser um prazer, com certeza, atender o máximo de pessoas possível. Tá, perfeito. Esse episódio foi maravilhoso, sério, de verdade. Eu poderia fazer outros episódios somente sobre cada ser que tu citou. Principalmente o Meliefer. Meliefer. Esse daqui é sensacional, porque eu já vi algumas coisas sobre ele. Elisiane, muito obrigado pelo episódio. Foi maravilhoso, tenho certeza que o pessoal deve ter adorado, já que tem uma boa parcela que provavelmente ficou até o final. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, perfeito. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que a gente vai conquistar essa meta, tá? E também, se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema, seja relacionado a qualquer âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários para que no próximo episódio eu possa encontrar um convidado que vai te ajudar ou não nessas questões, tá? Mas pode comentar aí, fica bem à vontade, tá bom? Se você está assistindo ou ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas e também já aproveita para seguir e também vai lá no YouTube, acessa o nosso canal para se inscrever, para nos ajudar a chegar logo a 1 milhão de inscritos. Meu Instagram, pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o da Elisiane também. O Instagram do podcast também, o canal de cortes também, tá? E no primeiro comentário fixado vai estar ali o curso dela sobre prosperidade dos 7 dias, tá? E se você tem alguma dúvida sobre essas questões que a gente acabou de citar no episódio, comenta, tá? Que a gente possa gravar um segundo episódio. Pode ser? Com certeza. Tá, legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vai ter um segundo episódio com a Elisiane também aqui no canal. Fica de olho, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.